O vídeo que você vai assistir pode ajudar muitas pessoas, mas isso depende de você. Compartilhe, nos ajude a evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, dentro desse discurso escatológico de Jesus no Evangelho de Lucas, que nós começamos a ler ontem, acontece, evidentemente, aquele capítulo das perseguições, a perseguição dos cristãos. Então, antes do fim dos tempos, São Lucas fala, vocês serão levados às sinagogas, aos tribunais e vocês serão julgados, serão perseguidos. Mas não se preocupem, isso será uma grande ocasião para vocês darem testemunho da fé de vocês. Veja, isto que para nós pode parecer uma previsão de um futuro distante, para a comunidade de São Lucas, a comunidade imediata para a qual ele escreveu este evangelho, já era uma realidade de fato. Ou seja, os evangelhos eles foram escritos para cristãos que estavam sendo perseguidos. Não era mais uma hipótese futura. Aliás, o próprio Evangelho de Lucas, quando ele foi escrito, provavelmente o Templo de Jerusalém já estava destruído e a cidade de Jerusalém já tinha sido pisada pelos pagãos. Então, na realidade, esse discurso escatológico do Cristo que fala do fim dos tempos era uma realidade já acontecida, o que significa que, ao lermos este Evangelho, nós temos que compreender estamos no fim dos tempos. Ou seja, a realidade de que nós seremos odiados por causa do nome de Cristo é algo que faz parte deste tempo nosso, que é o fim dos tempos, ou seja, esses 2000 anos de história. Nós vivemos esses tempos que são os últimos, como diz a carta aos Hebreus. E já estamos vivendo esses tempos últimos há 2000 anos. Portanto, não devemos nos escandalizar ou nos horrorizar de ver que aqueles que amam Jesus são perseguidos. Isso faz parte quase da nossa fidelidade, ou seja, quando nós somos aplaudidos, ovacionados, elogiados pelo mundo, faça um exame de consciência. Você deve estar fazendo alguma coisa de errado. Você está traindo Jesus. Porque o mundo não aplaude aqueles que são fiéis a Cristo. O mundo persegue aqueles que são fiéis a Cristo. Veja, eu não estou dizendo que nós devemos procurar essa perseguição. Nós não devemos ser suicidas, nada disso. Mas nós devemos estar prontos para isto, prontos para essa realidade. E, no entanto, este embate, este enfrentamento, deve ser a ocasião de nós darmos testemunha, o testemunho de nossa fé por Cristo. E é dando esse testemunho que muitas pessoas poderão se converter. Quando os primeiros cristãos eram perseguidos lá no Império Romano, sim, o sangue deles foi derramado, mas o testemunho deles foi também conversão para muitos. Não é? Como diz Tertuliano, né? Sanguis martyrum semen Christianorum. O sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. Então, nós devemos enxergar aqui o fato de que este embate não é sem fruto espiritual e que, de fato, acontece nestas dores do parto o nascimento de novos membros da igreja. Então, sejamos fiéis. Não precisamos ser suicidas, não precisamos bater de frente com a mentalidade mundana. Mas saibamos de uma coisa, a estratégia de querermos agora nos adaptar ao pensamento da sociedade para que a sociedade nos ame e diga que nós somos lindinhos, essa estratégia não funciona, não funcionou e nunca irá funcionar. Porque essa estratégia que ela consegue obter é a apostasia dos cristãos, ou seja, os cristãos se adaptam ao mundo e vão se tornando mundanos. A nossa fidelidade a Cristo significa que haverá sempre alguma tensão com o mundo. Procuremos converter o mundo, mas saibamos, haverá um preço. E se tivermos que derramar o nosso sangue, que seja assim.
Jesus prevê a morte dos cristãos, mas paradoxalmente ele diz, cuidado, não se preocupem, nem um fio de cabelo de vossas cabeças vocês irão perder. Isso quer dizer o seguinte, depois da morte dos mártires, existe uma ressurreição e aí nós poderemos triunfar com o Senhor no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostou do nosso conteúdo? Pois bem, o nosso site faz questão de ser um eco da doutrina católica, do magistério de sempre. Muitas pessoas escrevem para nós diariamente dizendo que mudaram de vida, dando seus testemunhos. Quem sabe uma dessas pessoas que está esperando para mudar de vida é um amigo seu. Nos ajude a compartilhar, nos ajude a evangelizar. Se você curtir a nossa página, compartilhar nas redes sociais, pessoas podem salvar as suas almas. Deus usa instrumentos tão simples para transformar os corações. Que Deus abençoe você.